Olá, olá pessoal, estamos de volta para mais um bloco dos nossos estudos sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Neste vídeo falaremos sobre a aplicação da lei no tempo e no espaço, à luz do artigo 6º e seguintes da LINDB. Começando pela aplicação da lei no tempo. E sem demoras, na sua tela, artigo 6º da LINDB. A lei, em vigor, terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses dois artigos tratam sobre a aplicação da lei no tempo. E, considerando tais dispositivos, nós identificamos dois princípios que são basilares em relação ao tema, quais sejam o princípio da imediaticidade e o princípio da irretroatividade. Pelo princípio da imediaticidade, a lei em vigor, ela passa a ser aplicada imediatamente. Lá nas primeiras aulas nós falamos sobre vacatio legis. Pois bem, vencida a vacatio legis, a lei passa a ser aplicada imediatamente. Para os casos pendentes e futuros, a lei ela será aplicada, uma vez em vigor, imediatamente, em relação aos fatos pendentes e futuros. Mas, como regra, a lei não atingirá fatos pretéritos. E é aí que entra o segundo princípio, o princípio da irretroatividade. Uma vez em vigor, a lei passa a ser aplicada imediatamente em relação aos fatos pendentes e futuros. Um bom exemplo é o Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, que uma vez em vigor, passou a ser aplicado em relação aos processos que estavam pendentes, obviamente, os atos que ainda não tinham sido realizados, e também em relação aos novos processos. Princípio da imediaticidade. O novo CPC, uma vez em vigor, ele passou a ser aplicado aos novos processos, mas também aos processos que estavam em curso, em relação aos atos ainda não praticados. Imediaticidade. Os atos já concluídos, esses não. Nesses nós não mexemos. Por quê? Irretroatividade. Então, com relação ao tempo, a lei em vigor ela é aplicada imediatamente em relação aos fatos pendentes e futuros. Como regra, não retroagindo. Agora, a irretroatividade ela é absoluta? Não. A irretroatividade é regra, mas ela comporta exceção. É possível a retroatividade, ou seja, é possível que uma nova lei atinja fatos pretéritos, mas para tanto, dois são os requisitos. Primeiro, é necessário previsão expressa acerca da retroatividade. A lei, para atingir fatos pretéritos, expressamente tem que dizer. E segundo, mesmo que retroaja, a lei não pode atingir ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Esse é o disposto, inclusive, do artigo 6º da LINDB. A LINDB diz, no artigo 6º, a lei em vigor terá efeito imediato, respeitados o ato jurídico perfeito,
o direito adquirido e a coisa julgada. Ainda que retroaja, por expressa determinação, a lei não pode, portanto, atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. A própria LINDB me diz o que significa cada um desses institutos. Veja aí na sua tela. Artigo 6º, parágrafo 1º. Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Assim, veja bem, nós consideramos ato jurídico perfeito aquele que se consumou validamente, licitamente, conforme a lei que estava em vigor à época. Isso significa que se vier uma nova lei que expressamente autorize a retroatividade, e essa nova lei considere esse ato jurídico inválido, por exemplo, não poderá atingi-lo. Por quê? Porque ele se consumou de forma válida, de forma lícita, de acordo com a lei que estava à época em vigor. Imagine um contrato. Nós celebramos um contrato respeitando todos os requisitos de validade da lei hoje vigente. Passado algum tempo, vem uma nova lei e, de acordo com essa nova lei, o nosso contrato seria nulo. Ok, ainda que essa nova lei retroaja, ela não poderá atingir o nosso contrato, pois trata-se de um ato jurídico perfeito. Com relação ao direito adquirido, parágrafo 2º, consideram-se adquiridos, assim, os direitos que o titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo ou condição pré-estabelecida, inalterável a arbítrio de outrem. Aqui o texto da lei é um pouquinho mais difícil de compreender, mas você pode entender o direito adquirido como aquele que já se estabeleceu, como aquele que já se fixou, já se aderiu à personalidade ou ao patrimônio do seu titular. Ou seja, um direito que ainda que eu não tenha exercido, mas que eu já adquiri. Ele já se aderiu à minha personalidade ou ao meu patrimônio. Por isso, o direito adquirido, ele é normalmente citado, e considerando, as discussões atuais, muito importante reflexão, no contexto da reforma da Previdência. Imagina que um indivíduo hoje já tenha todos os requisitos para aposentar, mas por algum motivo não se aposentou, não quer se aposentar. E aí vem a nova lei e, de acordo com a nova lei, ele não teria mais o direito de aposentadoria. Ainda que essa nova lei retroaja, não poderá atingir aquele indivíduo. Por quê? Porque ele já adquiriu o direito à aposentadoria. Ele já preencheu todos os requisitos para aposentar. Ou eu posso até pensar de uma forma ainda mais drástica. Imagina um sujeito que já se aposentou, mas que na nova lei não teria direito a aposentar. Nós não vamos desaposentá-lo. Ainda que a nova lei retroaja, esse direito o indivíduo já adquiriu. Portanto, não pode atingi-lo. E, por fim, a coisa julgada. A coisa julgada é uma decisão contra a qual não cabe mais recurso. No Brasil, o processo demora, sim. Infelizmente, esse é um problema que nós temos na realidade do judiciário. Mas, acredite, o processo ele tem um fim. E se ele se encerrar por uma sentença de mérito, quando não couber mais recurso ou cabendo
a parte não recorrer, ele transitará em julgado. E essa decisão se tornará imutável. Ainda que venha uma nova lei que retroaja, aquela decisão imutável não poderá ser atingida. Parágrafo 3º do artigo 6º da LINDB. Chama-se coisa julgada o caso julgado, a decisão judicial que já não caiba recurso. Chama-se coisa julgada ou caso julgado, a decisão judicial de que não caiba mais recurso. Perfeito. À luz da LINDB, portanto, dois princípios. Imediaticidade. Uma vez em vigor, a lei passa a ser aplicada imediatamente. E irretroatividade. Como regra, a lei nova atinge fatos pendentes e futuros. Não atinge fatos pretéritos. Como regra, a lei nova ela é irretroativa. Como regra. Excepcionalmente, ela pode retroagir. Quando? Quando expressamente determinar. Mas ainda assim, não poderá atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Antes de falarmos sobre a aplicação da lei no tempo, ou melhor, sobre a aplicação da lei no espaço, existe ainda um detalhezinho sobre tempo que nós precisamos analisar. A LINDB nem fala especificamente sobre essa questão, mas nós precisamos sim abordá-la. Falo sobre a ultratividade. Princípio básico sobre a aplicação da lei no tempo. A nova lei não pode atingir fatos pretéritos. E retroatividade. Excepcionalmente, poderá atingir fatos pretéritos, quando assim expressamente determinar e não influenciar em ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada. Perfeito. Como regra, a velha lei não pode continuar a ser aplicada depois da sua revogação. Como regra. Excepcionalmente, ela pode ultraagir. Por isso que, aí na sua tela, eu digo que a ultratividade da norma é um fenômeno jurídico que faz com que a norma já revogada continue a produzir efeitos em situações específicas. Dois exemplos de ultratividade. Primeiro exemplo, o Código Civil antigo previa um instituto chamado enfiteuse. Não vou nem entrar no mérito, do que significa enfiteuse. Mas o antigo Código Civil previa expressamente a enfiteuse, que é um direito real sobre coisa alheia, que se caracteriza pela perpetuidade, pois pode ser transmitida entre vivos e é transmitida também causa-mortes. Acontece que o novo Código Civil, o Código Civil de 2002, não prevê mais a enfiteuse. Só que aquelas enfiteuses constituídas no antigo Código ainda existem. E aí? Se você entrar no site do Planalto, Código Civil, der um Ctrl F e jogar enfiteuse, não vai aparecer nada. O novo Código não regula esse direito real sobre coisa alheia. Como, pois, ficam as enfiteuses que ainda existem e foram constituídas na vigência do antigo Código? A resposta, elas continuam a ser reguladas pelo antigo Código, que ultraage nesse caso. Ultratividade. Outro exemplo, o Código Civil diz que aplica-se à sucessão causa-mortes a norma vigente à época da morte. Então, num contexto de herança, de partilha de bens em razão da morte, nós devemos aplicar a norma material vigente à época da morte. Mas e se o indivíduo morreu, sei lá, em dezembro de 2002?
quando o Código atual ainda não estava em vigor. Ele morreu em dezembro de 2002 e a partilha será realizada posteriormente. O inventário, na verdade, começou atrasado lá em julho de 2003, quando já estava em vigor o novo Código. Como em matéria de sucessão causa-mortes aplica-se a norma vigente à época da morte, nesse caso, ainda que o Código Civil de 16 já esteja revogado, ele continuará a ser aplicado. Por quê? Porque quando o indivíduo morreu, estava vigente. O Código Civil de 16, portanto, irá ultraagir. Ele foi abrogado, mas continuará a ser aplicado às sucessões causa-mortes referentes a pessoas que faleceram à época da sua vigência. Ultratividade. E agora, caminhando para o final, aplicação da lei no tempo, no espaço. Aqui muito mais simples. Com relação à aplicação da lei no espaço, nós adotamos o princípio da territorialidade moderada. E o significado mais simples e impossível. Em território brasileiro, aplica-se lei brasileira. Em território estrangeiro, aplica-se lei estrangeira. Princípio da territorialidade. Em território brasileiro, aplica-se lei brasileira. Só que essa territorialidade é moderada. Por quê? Porque existem algumas exceções. Eu vou destacar uma. Só que antes disso, abra aí a sua LINDB ou acompanhe na sua tela. Artigo 7º. Ou seja, uma série de artigos aqui comprovando a aplicação do princípio da territorialidade. Veja, a lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. O indivíduo mora no Brasil, é domiciliado no Brasil, então, com relação a direitos da personalidade, aplica-se lei brasileira. Artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Tem bens no Brasil, móveis, imóveis, semoventes. Em relação a esses bens, aplica-se lei brasileira. Princípio da territorialidade. Artigo 9º. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Nós celebramos um contrato aqui no Brasil. Esse contrato, como regra, será regido pela lei brasileira. Princípio da territorialidade. Artigo 10. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto, o desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Parágrafo 1º, primeira parte. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira. Princípio da territorialidade. Em matéria sucessória, aplica-se a norma do país em que domiciliado estava o defunto. E em se tratando de estrangeiro que tinha bens no Brasil, esses bens aqui localizados serão partilhados com base, olha só, na lei brasileira, princípio da territorialidade. Só que essa territorialidade é moderada, né? E existe exceções. Uma exceção importantíssima, e é com ela que nós encerramos a nossa aula, encontra-se exatamente no parágrafo 1º do artigo 10. Mais uma vez, a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge
ou dos filhos brasileiros, ou de quem os represente. Parte final. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decúvios. Imagine que um mexicano veio para o Brasil, conheceu uma brasileira, se casou com ela, aqui no Brasil comprou imóveis, comprou fazenda, fez aplicações e foram embora de volta para o México. No México, tiveram alguns filhos mexicanos. E ocorre que esse indivíduo faleceu. Como será realizada a partilha dos bens desse estrangeiro, desse mexicano, que quando morreu estava morando no mexicano, mas bens que estão aqui no Brasil? A LINDB diz, com base no parágrafo 1º, que, em regra, bens localizados no Brasil devem ser partilhados com base na lei brasileira, a menos que a lei pessoal do falecido seja mais benéfica ao cônjuge ou descendentes. No nosso caso, a viúva é brasileira. Pois bem, esse inventário será realizado aqui no Brasil, porque eu estou diante de uma hipótese de competência internacional exclusiva. Só o Poder Judiciário brasileiro poderá partilhar os bens aqui localizados. Mas, se o Código Civil mexicano for mais benéfico à esposa viúva, que é brasileira, o Código Civil mexicano determinará como a partilha será realizada. Exceção ao princípio da territorialidade, porque eu pego uma lei mexicana e aplico para partilhar bens aqui localizados. Ok? A aplicação da lei no tempo, a aplicação da lei no espaço. Esses foram os temas do nosso vídeo, da nossa aula de hoje. E vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.